Olá, nono ano. Vamos lá para mais uma aula, onde essa aula será a continuação da aula anterior, certo? Com o mesmo tema aí, Japão, uma pequena grande nação, né? Então a gente vai dar continuidade à aula anterior, que começamos a ver, né, as principais características, né, do Japão. Então, um território instável, né? Por que o Japão é um território instável? Porque a todo momento, né, o país está sofrendo aí alguma catástrofe natural. Então, faz com que o seu território ele esteja sempre aí em transformação. Então, o país está situado em uma região de confluência, né, entre as placas euroasiática, como também a norte-americana, do Pacífico e das Filipinas. Então, a localização do Japão em relação às placas tectônicas é essa aí, entre as placas, né, euroasiática, norte-americana, do Pacífico e das Filipinas. É geomorfologicamente uma das áreas mais ativas do planeta, conhecido como Círculo de Fogo do Pacífico, né? Então, recebe esse nome aí como Círculo de Fogo do Pacífico, devido a isso ser uma área que acontece muitos terremotos, muitos tsunamis, né? Então, essa área aí está sofrendo bastante com essas catástrofes naturais. Então, essa peculiaridade resulta aí em um relevo acidentado que está sujeito a intensas atividades vulcânicas e sísmicas, né, que são aí os terremotos e os tsunamis. O choque entre as placas tectônicas produz aí uma zona de subdução, onde uma placa é empurrada para o interior da Terra e a outra é soerguida, certo? É desse encontro que surgem aí os terremotos, do tsunami e as atividades vulcânicas. Então, é de acordo, né, com o choque entre as placas tectônicas que acontece aí os terremotos, como também os tsunamis e as atividades vulcânicas. Então, o Japão é um país, né, que está localizado em uma área que sofre bastante aí com o choque entre as placas tectônicas. Temos aí o mapa, né, mostrando essa área aí que compreende todo a área de ciclo de fogo do Pacífico. Está representada aí nessa cor rosa, né, a área do de fogo. Como eu já falei para vocês, são aquela área, né, são aquelas áreas onde está mais propício aí a acontecer os terremotos, os vulcões, né, os tsunamis. Então, essa área aí ficou conhecida como ciclo de fogo do Pacífico. Placas tectônicas, temos aí também o mapa, né, das placas tectônicas, onde está representada aí placa euroasiática, a placa das Filipinas, placa do Pacífico, né, onde aí está localizado o Japão, né, nessa área aí que faz aí todo esse encontro aí entre essas placas tectônicas. A economia japonesa no pós-guerra. Como ficou a economia do Japão aí no pós-guerra? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão se encontrava em uma situação precária, pois além da economia fragilizada pela guerra, né, o seu território havia sido destruído. Foi destruído aí com as bombas nucleares, né, lançadas pelos estadunidenses sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki, né? Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão ficou aí totalmente, né, destruído, totalmente em uma situação precária, tanto em relação à sua economia, como também em relação à destruição do seu território devido aí o lançamento, né, dessas bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos na cidade de Hiroshima e Nagasaki. No entanto, entre 1955 e 1980, ocorreu o milagre japonês, que foi o período no qual a economia japonesa cresceu mais de 10% ao ano, na era Meiji, né, que aconteceu aí esse milagre japonês, onde a economia, né, teve aí um aumento, né, cresceu aí, teve um desenvolvimento melhor.
Então, o Japão apresentou um considerável aumento de suas exportações e se consolidou entre os maiores produtores industriais do mundo, chegando a possuir a segunda economia mais forte do planeta. Então, o Japão, aos poucos, né, ele conseguiu aí se recuperar devido aí aos desastres, né, do pós-guerra e conseguiu recuperar sua economia, chegando aí a possuir a segunda economia mais forte do planeta. Temos aí, né, Nagasaki e Hiroshima, onde houve aí o lançamento das bombas nucleares, né, que foi lançada pelos Estados Unidos, deixando aí o território totalmente destruído. Além do investimento dos Estados Unidos na reconstrução do Japão, outros fatores merecem destaque, como, por exemplo, a existência de um elevado contingente de mão de obra barata, altamente disciplinada e relativamente qualificada, né? Então, o Japão, né, investe muito aí numa mão de obra barata, né, altamente disciplinada e relativamente qualificada. Não tem uma boa qualificação, mas está ali na parte intermediária em relação à sua qualificação. Como também aí o papel do Estado, né, onde o governo buscou unir ações da iniciativa privada e do poder público através de políticas e projetos econômicos que contavam com o apoio das grandes corporações. E essas características sociais também e culturais japonesas contribuíram direto ou indiretamente para a reconstrução do país. Então, gente, além do investimento dos Estados Unidos, né, na reconstrução do Japão, tem esses outros três destaques aí que ajudou bastante a reconstrução do Japão, né, tanto territorial quanto econômica. O país está na ponta, né, da indústria de tecnologia de alto nível. Então, o Japão se destaca bastante aí na questão da tecnologia de alto nível. Dentre os principais setores, destaca-se aí os de eletrônica, informática, construção naval e química, siderúrgica e metalúrgica, automobilístico, né? Além da presença marcante da robótica em larga escala. Então, o Japão se destaca bastante aí no ramo da tecnologia mais avançada. Como já vimos, houve aí um grande crescimento em sua economia, chegando aí a ocupar a segunda posição em relação ao seu desenvolvimento econômico. A importância da industrialização. Então, no final do século XIX, o Japão inicia um período de viabilização do seu processo industrial, com o Estado intervindo na economia. Então, o Estado aí começou a intervir na economia do Japão no final do século XIX. O Japão é um país de capitalismo e imperialismo tardio, pois sua industrialização só teve início no final do século XIX. As empresas estatais, então, logo foram transferidas irrisórios, né, para as mãos de grupos privados, que ficaram conhecidos aí como os zaibatus, que são formadores por famílias tradicionais. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão renunciou à postura imperial e militarista, inserindo-se nas relações internacionais através de uma aliança subordinada com os Estados Unidos. Então, após a Segunda Guerra Mundial, o Japão renunciou aí, né, à postura imperial e militarista e passou aí a ter relação, né, a ter uma aliança subordinada com os Estados Unidos. A era Meiji, né, que é 1870, onde a economia aí teve um aumento, né, teve um avanço que ficou conhecido como milagre japonês, onde houve aí investimentos em educação e em setores estratégicos como a indústria de bens e siderúrgica. Os aibatus, que pertencem à nobreza e são financiados pelo governo, controlavam as atividades econômicas, né, como aí a mineração, bancos, indústria de base,
naval, têxtil e comércio exterior, ok? O Japão chegou a ser apontado como sucessor dos Estados Unidos como primeira potência mundial, mas essa análise desconsidera o fato de que o país é vulnerável em termos de matérias-primas e energia. Então, em relação, né, a essa hipótese aí de que o Japão possa tornar-se aí a primeira potência mundial, não é válida, né? Devido aí ao fato que o país é vulnerável em relação a termos de matéria-prima e energia. Então, ainda há vamos dizer, uma precariedade, né, em relação à matéria-prima e também energia aí no território japonês. Então, a partir de 1979, o Japão começou a reorganizar seu espaço industrial, transferindo inúmeras indústrias de base para outros países, principalmente para os atuais tigre asiáticos, que são países aí que apresentaram um crescimento, né, rápido aí em relação aos demais. Então, ficaram conhecidos como tigre asiático devido aí ao seu rápido crescimento econômico. Os maiores investimentos passaram a ser feitos nas indústrias de tecnologia de ponta, como eletrônica, informática e robótica, né? Então, os Estados Unidos, ele tem, aliás, o Japão, né? Ele tem aí essa grande vantagem, o investimento na tecnologia de ponta, né? Onde se destaca bastante aí as indústrias de tecnologia, como a eletrônica, a informática e a robótica. Então, a tecnologia de ponta é o que diferencia aí o Japão das demais potências mundiais. Embora o governo japonês faça um notável esforço para descentralizar o complexo industrial, existe uma forte concentração, sobretudo nas zonas litorâneas, né? Então, a concentração industrial está localizada aí na zona litorânea. A região de Tóquio é a mais industrializada. Tóquio, que é a capital, né? A capital aí do Japão. Então, é a região mais industrializada. Tóquio, Osaka, Nagoya, além de serem os maiores centros industriais, são também as principais metrópoles do país, né? Então, o nome quase não sai aí, mas saiu. Então, Tóquio, Osaka, Nagoya, além de serem os maiores centros industriais, se destaca também aí como sendo as principais metrópoles do país, ok? Indústrias japonesas, áreas de centro industrial, indústria de ponta, né, como já foi ressaltado aí, destaca a indústria automobilística, a indústria naval, siderúrgica, refinaria, carvão, né? Então, as indústrias que têm o maior destaque aí no território japonês. Esse é o assunto, né, dessa nossa aula. Agora é com vocês e até a nossa próxima aula.